Olá, tudo bem? Aqui quem está falando é o Pedro, eu sou professor de Ciências Criminais e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o artigo 28 da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006. O artigo 28, para quem não conhece, é o artigo que está na Lei de Drogas e é responsável por tratar do ato do consumo pessoal de drogas, certo? Que é aquele ato em que a pessoa ela possui, adquire, enfim, drogas para o seu consumo pessoal. Então, como eu disse para vocês, a primeira coisa que nós precisamos saber é que nós estamos diante da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, né, a atual Lei de Drogas que entrou em vigor lá no ano de 2006. O artigo 28, pessoal, ele diz assim, eu vou ler com vocês. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Então, a primeira coisa que vale a pena a gente prestar atenção aqui é que o artigo 28 ele não possui pena privativa de liberdade. Nós podemos ver aí que as três penalidades constantes no artigo 28 dizem respeito, na verdade, a penas restritivas de direito. E só para a gente poder ter uma ideia, né, dessa evolução, na legislação anterior, o crime de consumo pessoal de drogas ele era punido com uma pena de prisão, uma pena de reclusão. Então, aqueles que eram flagrados no ato de consumir drogas, né, praticando algum desses verbos, adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, poderia vir a ser responsabilizado criminalmente com uma pena de prisão, de reclusão. Só que aí o que acontece? Com o passar do tempo e a costumeira criminalização do consumo, né, a prisão de consumidores, começou a ter uma discussão sobre a forma ideal de se responsabilizar um usuário, se era por meio de uma prisão ou se era por meio da educação, né? Qual que era o melhor tratamento a ser dado ao usuário de drogas? Seria a prisão ou seria um tratamento médico, sanitário, educacional, né? Ou seja, de efetivamente um tratamento a essa pessoa do usuário, especialmente quando estamos diante de dependentes de droga. E aí vieram várias discussões, especialistas no assunto, e chegamos então com a mudança da lei, né, passando para 11.343 de 2006, passamos a ter então penas restritivas de direito e não mais penas privativas de liberdade. Com isso, então, nós não prendemos mais usuários de droga, não na condição de usuário, né? Nós ainda podemos, sim, prender usuários, mas na condição de traficante, usuários que são confundidos com traficantes de drogas, ou usuários traficantes, né, que são aqueles usuários que vendem drogas, que traficam drogas com a finalidade de sustentar muitas vezes o vício, né, o próprio consumo, mas a figura do preso, o usuário, pelo ato de usar, né, ou na verdade de praticar uma dessas condutas, né, ou melhor dizendo, por praticar o artigo 28 nós não temos mais prisão, nem prisão em flagrante, nem prisões cautelares. Beleza? Mas aí, só preciso fazer uma observação. É interessante do artigo 28 que o artigo 28, ele, apesar de se tratar do crime de consumo pessoal de drogas, o artigo 28 ele não tem, dentro dos seus verbos, a ação de consumir. Né? É interessante, se você for verificar, adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trouxer consigo.
nós não temos nessas figuras o consumo especificamente falando. E aí, né, antes da gente avançar, uma observação que é interessante é essa. E aí, a pessoa que é flagrada consumindo entorpecentes, ele pratica o artigo 28? Vamos imaginar a maconha. Uma pessoa é flagrada fumando um cigarro de maconha. Essa pessoa está praticando o crime do artigo 28? Aí a gente precisa analisar, porque como não há a figura do consumo, de consumir, consumir não é um dos verbos do artigo 28, nós temos então que analisar essa conduta como a conduta de trazer consigo, né? Está com a pessoa, ela está com ela, né? Que ela não adquiriu naquele momento, ela não foi flagrada adquirindo, não foi flagrada guardando, não foi flagrada tendo ela em depósito, muito menos transportando. Nós temos então a conduta de trazer consigo, estar com ela. E para então caracterizar o artigo 28, é preciso que o indivíduo flagrado esteja na posse da substância, ok? No caso do cigarro de maconha, já basta para a caracterização. É claro que vai ser preciso fazer uma perícia, fazer um laudo pericial dessa substância para poder verificar se ela se caracteriza uma daquelas substâncias proibidas, né, proscritas, de acordo com a portaria número 344 de 98 da Anvisa, se essa substância ela é uma daquelas substâncias proscritas, de uso proibido. Tá? E se a pessoa for flagrada logo após ter consumido, ou seja, não existe mais substância porque ela foi consumida. Né? Por exemplo, não há mais o cigarro de maconha. Quando a pessoa foi flagrada, o cigarro já havia acabado. Né? Nesse caso, pessoal, não é possível se falar na prática do artigo 28, porque, como eu já disse, não há a tipificação da conduta de consumir. E nesse caso, a pessoa não tem consigo mais a substância, ela já foi consumida. Então, consumir no pretérito não configura o artigo 28, apenas o consumir no presente, caso a pessoa ainda tenha a substância entorpecente. Beleza? Então, vamos evoluir agora para um outro raciocínio. Eu disse para vocês que o artigo 28 ele não traz mais a pena de prisão. Não há mais pena privativa de liberdade, e sim penas restritivas de direito. Não foi isso que eu disse? A gente não viu aqui no próprio artigo 28, ele não fala, né? Temos lá advertência, prestação de serviços e medida educativa. Então nós não temos mais pena privativa de liberdade, sim penas restritivas de direito. E isso fez com que lá em 2006, né, a partir de 2006, com a mudança da lei, a entrada em vigor dessa nova legislação e da redação do artigo 28, surgiu a tese de que o artigo 28 havia despenalizado o ato de consumir drogas, as condutas de consumir drogas. Veio a tese de que não era mais crime o artigo 28. O consumo pessoal de drogas não era mais crime, havia sido despenalizado, descriminalizado. E esse raciocínio, ele está no seguinte fato, ele está no fato de que o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, ele vem nos dizer que a conduta, para ser considerada uma infração penal, em sentido amplo, ela precisa ser punida com reclusão, detenção ou prisão simples. Né? No caso, por ser crime, delito ou contravenção penal. Então, para se caracterizar uma infração penal, seria, de acordo com o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, imprescindível que a conduta fosse punida com uma prisão, seja ela reclusão, detenção ou prisão simples. Beleza? E como a gente viu, o artigo 28 não possui nenhum desses tipos, não há pena privativa de liberdade. Então, falaram, olha,
de acordo com o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, para ser crime para ser infração penal, é preciso que a conduta tenha uma pena de prisão. O artigo 28 não tem, logo, houve uma descriminalização, abolício criminis. E muita gente boa foi falando sobre isso, falando, olha, não é mais crime, não é mais crime, não é mais crime. Até que isso chegou nos tribunais superiores, e lá nos tribunais superiores eles falaram, olha só, calma, as coisas não são bem assim. O artigo 28, ele, apesar de não ter uma pena privativa de liberdade, ele é sim uma infração penal, mas é uma infração penal sui generis, né? Ou seja, é uma infração penal diferente das demais, porque sim, não possui pena privativa de liberdade, mas nós não podemos retirar dela a característica de uma infração penal. E aí foram dizendo que a intenção do legislador era sim criar uma figura típica, né, um crime, uma infração penal, tanto que se a gente analisar a lei de drogas topograficamente, logo acima, antes do artigo 27, né, anterior ao artigo 28, é claro, nós temos assim um capítulo dos crimes e das penas. Logo, o artigo 28 está dentro do capítulo relacionado aos crimes, né? E mais, o raciocínio no sentido de que se trata, sim, de uma infração penal, mesmo que sui generis, é no sentido de que lá em 1940, que foi quando entrou em vigor o Código Penal, não era possível se entender, o legislador ele não conseguia compreender a existência de uma infração sem prisão. Só que isso foi modificando com o passar do tempo, tanto que hoje nós temos a figura dos crimes, das penas restritivas de direito, certo? E mais, né, gente? Sabemos que é possível responsabilizar criminalmente uma pessoa jurídica. E, obviamente, essa pessoa jurídica ela não vai ser presa, né? Ela vai ter uma pena restritiva de direito e não uma pena privativa de liberdade. Então, de acordo com esses raciocínios, a evolução do direito, entende-se que sim, é crime, de acordo, nós não podemos usar a lei de introdução ao Código Penal para justificar uma eventual descriminalização, um eventual abolício criminis do ato, né, do crime de consumo pessoal de drogas. Mas a gente vai além. Nós temos aí, como podemos ver, a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 132 do Rio de Janeiro, que está lá no STF, inclusive atualmente está em julgamento, em votação, né? Está em vista com um dos ministros. Essa ação ela discute a constitucionalidade, ou melhor, a inconstitucionalidade do artigo 28. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro levou essa discussão ao STF para poder verificar se efetivamente o artigo 28 é ou não uma conduta constitucional. Principalmente, né, a gente pode ver aqui, eu coloquei para vocês, por violar o direito à intimidade e à liberdade, né, das pessoas fazerem o que elas bem entenderem com a própria vida. E mais, né, nós quando vamos analisar o artigo 28, a gente tem que perceber o seguinte, o artigo 28 ele é um crime de perigo abstrato, ou seja, ele não precisa de ofender o bem jurídico tutelado para que seja caracterizado. Não há necessidade de uma lesão ao bem jurídico tutelado. Para que haja essa configuração do artigo 28, certo? Basta a prática de um dos 5 verbos que são adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo. Né? Desde que, claro, dentro do contexto do consumo pessoal. Praticou um desses 5 verbos, a droga para o consumo, está caracterizado o artigo 28. Não é preciso que esteja
comprovada a ofensa ao bem jurídico tutelado, que no caso é a saúde pública. E isso, então, é uma clara ofensa ao princípio da lesividade. Né? Segundo o princípio da lesividade, que é um dos princípios informadores do direito penal, só é possível configurar uma infração aquelas ações que lesionam ou causam perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Então é preciso lesionar efetivamente ou praticar uma ação que leve a um perigo de ofensa ao bem jurídico, um perigo de lesão. Ou seja, dentro da classificação, nós teríamos então um crime de dano e um crime de perigo concreto. Certo? Um crime de dano e um crime de perigo concreto, que é aquele em que há um risco efetivo ao bem jurídico. E no caso do consumo de drogas, nós estamos diante de um crime de perigo abstrato. Então, se ofende o princípio da lesividade, a conduta não poderia ser tipificada, né? Não poderia estar inserida em nosso ordenamento jurídico como uma conduta típica, como uma infração penal. Mas, assim como o artigo 28, nós temos diversas outras condutas que também são de perigo abstrato e são tipificadas, como no caso do próprio tráfico de drogas, que é do artigo 33 da Lei 11.343, dos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo, né? São alguns exemplos de crimes de perigo abstrato. E além do mais, se a gente for parar para analisar o artigo 28, o consumo pessoal de drogas, ele ofende a quem? Qual é a lesão que ele causa? Ao próprio agente. Né? O ato de consumir entorpecentes, ele não prejudica a ninguém mais do que o próprio indivíduo que pratica, né, que está consumindo o entorpecente. Logo, ele está causando uma autolesão. E a autolesão é punível no direito penal brasileiro? A gente pune a autolesão? Se eu agora pego uma faca ali e me corto, eu vou ser punido por lesão corporal? Se eu tento me suicidar e não consigo, eu vou ser punido por tentativa de suicídio ou pelo resultado que surgiu desse ato, uma lesão corporal grave, uma tentativa de homicídio? Homicídio não é porque é matar o terceiro. Mas vocês entenderam? A autolesão ela não é punida no Brasil. Então, como que eu vou punir uma pessoa que consome drogas e está prejudicando única e exclusivamente a própria saúde? E isso, assim como disse anteriormente no princípio da lesividade, nós estamos ferindo o princípio da alteridade. O princípio da alteridade é outro princípio, um dos princípios informadores do direito penal, e ele vem nos dizer que ele é muito parecido, inclusive, com o da lesividade. E ele vem nos dizer que é preciso que a conduta ela ofenda bem jurídico de terceiro e não um bem jurídico próprio. Certo? Eu coloquei para vocês, o princípio da alteridade se assemelha ao da lesividade, porque estabelece que não cabe ao Estado a punição de condutas que lesionem apenas o indivíduo que a praticou, ou seja, que não atingem bem jurídico de terceiro. Aí você pode estar se perguntando ou se questionando aí, Pedro, mas você também tem que levar em consideração que a droga ela afeta os familiares. Não. Concordo. Que um indivíduo ele usa droga e pratica crime. Tudo bem. Só que nós estamos aqui falando da conduta do artigo 28. Se essa conduta de consumir drogas ela afeta os familiares, não é por causa da conduta criminal, certo? Porque existem várias outras condutas que são praticadas diariamente que afetam os familiares. Uma pessoa que come muita gordura, toma muito refrigerante, enfim, tem uma alimentação desregrada, sobrepeso, problema cardíaco, insiste nessa conduta, está causando sofrimento aos familiares.
Uma pessoa que fuma muito está causando sofrimento aos familiares. Uma pessoa que ingere muita bebida alcoólica está causando problema aos familiares. E não é por isso que a gente criminaliza essas condutas. Bacon. Se uma pessoa comer bacon todo dia, no café da manhã, no almoço e na janta, em pouco tempo vai ter um problema cardíaco, de pressão, entupimento das veias. E não é por isso que nós criminalizamos o consumo de bacon. Quanto ao argumento da prática de crimes, pessoal, sério, a pessoa que pratica um crime tem que ser responsabilizada por ele. A pessoa usou droga e praticou e cometeu um roubo. Seja punida pelo roubo. A pessoa consumiu drogas e matou alguém. Ótimo. Que responsabilize ela pelo homicídio. Mas não coloque a culpa na droga e tente criminalizá-la. Um exemplo claro disso, como que as coisas elas são contraditórias, nós temos a conduta do homicídio na direção de veículo automotor quando o motorista está embriagado, certo? É uma das novas figuras do artigo 302 da lei do Código de Trânsito, certo? O artigo 302 do Código de Trânsito tem um novo parágrafo, que eu acho que é de 2018, se eu não me engano é o parágrafo 2º, que ele traz uma conduta específica que é causar um homicídio culposo na direção de veículo automotor quando o motorista está sob efeito de álcool. Olha, a pessoa consumiu droga lícita, né, no caso, que era o álcool. Dirigiu o veículo e matou alguém. Nós estamos punindo essa pessoa pelo ato de matar alguém e não pelo ato de ter bebido. Nós não criminalizamos o consumo do álcool, que foi pretérito ao homicídio. Nós criminalizamos o homicídio. E por que, então, nós aqui queremos criminalizar a droga para evitar um possível crime? Quantas agressões, violências domésticas são causadas pelo consumo de álcool? Inúmeras. Muito mais do que de drogas ilícitas. E por isso a gente vai vir no discurso de que temos que criminalizar o consumo de álcool porque ele gera violência doméstica? Não faz sentido, certo? Então, além do princípio além da privacidade, da intimidade, da liberdade das pessoas fazerem o que bem entenderem com a própria vida, nós temos aí, então, a ofensa ao princípio da lesividade e ofensa ao princípio da alteridade, ok? E para a gente encerrar essa análise do artigo 28, é interessante a gente ver o parágrafo 2º do artigo 28. Por quê? Eu vou voltar lá no material do texto do artigo 28. Que nós, quando analisamos as condutas, que é adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, para o consumo pessoal, é claro, o entorpecente, essas 5 condutas, elas estão dentre as 18 condutas do artigo 33, que trata do tráfico de drogas. Né? Ou seja, o artigo 33, que é o artigo que fala sobre o tráfico de drogas, ele traz para a gente 18 verbos, 18 condutas que, se praticadas, basta uma delas, vai caracterizar o tráfico de drogas. E dentre essas 18 condutas, nós temos essas 5 aqui do consumo, que é adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo. Isso significa, então, que quem praticar uma dessas 5 condutas pode estar praticando tanto o crime de consumo quanto o crime de tráfico. E aí? Como que vai, então? Uma pessoa é flagrada transportando droga. Como que vai? Quais são os critérios? Como que vai ser feita a distinção entre o consumo e o tráfico? Como que o agente que flagrou esse indivíduo transportando drogas, o juiz, o delegado, o promotor para oferecer a denúncia,
vai conseguir analisar e falar, olha, essa droga que estava sendo transportada era para o consumo. Ou, não, essa droga que estava sendo transportada era para o tráfico. Quem vai nos dizer isso é o parágrafo 2º do artigo 28. Só que assim, eu até entendo a intenção do legislador, foi até válida. Porém, esses critérios, eles muitas vezes não ajudam na resolução do problema. Pode ser que eles venham a causar até mais problemas. Vamos lá. O parágrafo 2º diz assim: para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, né? Ou seja, quanto de droga, qual era a quantidade de droga e qual é a natureza, ou seja, qual é o tipo de droga. Vamos imaginar assim, um indivíduo tem 200 gramas de maconha, um tablete de 200 gramas de maconha, e o outro indivíduo tem um saco, uma sacola, um recipiente com 200 gramas de pasta base de cocaína. Um desses dois é o usuário. Um daqueles dois está transportando a droga para o seu consumo pessoal. Olha, pela minha experiência profissional, é praticamente impossível que uma pessoa tenha 200 gramas de pasta base de cocaína para o seu consumo pessoal. Primeiro, pelo preço, porque a pasta base de cocaína é uma fortuna. Segundo, que é uma quantidade muito grande para um consumo do indivíduo, certo? O que já não se diz o mesmo da maconha. Sim, que é possível, não é economicamente inviável e nem é impossível que haja um consumo daquela substância, certo? Outra coisa que a gente tem que analisar também nessas questões é a forma do acondicionamento dessas drogas. É muito mais provável que um indivíduo com 200 gramas de maconha em um único tablete tenha aquela droga para o seu consumo pessoal do que um indivíduo que tenha 200 frações, 200 porções de maconha pesando 200 gramas, né? No caso, 1 grama cada porção. No caso aí é bucha, né? O pessoal chama, ou dólar, enfim, depende do local. É muito mais provável que o indivíduo que tenha uma única porção seja o usuário do que aquele que tenha 200 frações, 200 porções da droga. Porque a forma do acondicionamento e de fracionamento da substância é um indício de que ela se destina ao tráfico e não ao consumo pessoal de drogas, ok? Local e condições em que se desenvolveu a ação. Aqui a lei já começa a complicar. Por quê? Porque a gente está entrando aqui dentro do campo da seletividade penal. Quando nós falamos de local e condições em que se desenvolveu a ação, nós temos que entender que o tráfico de drogas, o tráfico de drogas comum do nosso dia a dia prático penal, é aquele tráfico realizado em comunidades, em periferia, em boca de fumo, em locais de intenso tráfico de drogas, que geralmente são locais de periferia. Não estou dizendo que seja na periferia que a periferia é exclusivamente local de tráfico de drogas, mas no nosso dia a dia, nos nossos processos penais, as abordagens policiais, elas costumam acontecer, ocorrer em boca de fumo, em local de intenso tráfico de drogas. E aí o que acontece? Uma pessoa que é flagrada naquele local com drogas, se você for analisar essas circunstâncias, local e condição em que se desenvolveu a ação, a pessoa vai estar num local de intenso tráfico de drogas com drogas. Muitas vezes essa pessoa é de periferia também, é da periferia também. Logo, essas circunstâncias são desfavoráveis a ela. O mesmo não acontece se uma outra pessoa for flagrada num bairro nobre com drogas. A probabilidade dessa pessoa que foi flagrada em bairro nobre ser considerada usuário é muito maior do que a pessoa que foi flagrada com a mesma quantidade de droga num local de intenso tráfico na periferia. Então isso favorece
a seletividade penal, o processo de criminalização secundário. Na verdade, dizendo que o processo de criminalização secundária é o processo de criminalização relativo à atuação das polícias, Ministério Público, Judiciário, enfim. Então, se você pega uma pessoa, vamos botar no exemplo dos 200 gramas de maconha, uma pessoa com 200 gramas de maconha num bairro nobre e uma pessoa com 200 gramas de maconha num local de intenso tráfico de drogas, quem tem mais chance de ser considerado usuário e quem tem mais chance de ser considerado traficante? Na minha visão, é claro, aquele do bairro nobre tende a ser considerado usuário muito mais do que o que foi flagrado na periferia, no local de intenso tráfico de drogas. Então, nós temos aqui um favorecimento à seletividade penal. A intenção do legislador pode até ter sido interessante, dependendo de onde ele está, das circunstâncias do fato, né? Mas a realidade é que favorece a seletividade penal. Circunstâncias sociais e pessoais. Olha, ainda mais nós estamos favorecendo a seletividade penal. Por quê? Porque nós estamos dizendo que dependendo da circunstância social e pessoal do indivíduo, ele tem mais ou menos chance de ser traficante. Onde ele mora, o que ele faz, com quem ele anda. Imagina um universitário classe média numa boca de fumo e um morador da periferia numa boca de fumo. Os dois foram lá para comprar drogas. Diante das circunstâncias sociais e pessoais, quem tende a ser considerado usuário e quem tende a ser considerado traficante? O universitário, classe média, bem vestido, com roupas de marca, bem vestido quando eu quis dizer é isso, com roupas de marcas, roupas caras, tênis caro, um carro muitas vezes que ganhou dos pais e tal, ou o morador da periferia que rala, que está lá de bicicleta, que está a pé, de chinelo de dedo, bermuda. Diante das circunstâncias sociais e pessoais, qual é a tendência de se considerar usuário ou traficante? Certo? E para a gente ver como que os critérios eles são muito prejudiciais até do que benéficos, nós temos aqui conduta e antecedentes do agente. Pessoal, isso aqui se chama etiquetamento, teoria do etiquetamento. O que isso significa? Significa que para o sistema, que para o direito, que para a justiça, que para as leis, para o legislador, aquele que praticou uma conduta, aquele que já foi etiquetado pelo direito penal, ele vai ser prejudicado sempre. Sempre. Por quê? Quando a lei diz que os antecedentes, conduta e antecedentes do agente, elas devem ser levadas em consideração, especialmente os antecedentes, significa que para o legislador, aquele que já praticou o crime de tráfico de drogas uma vez, ou já esteve envolvido com a prática de alguma outra infração penal, ela não tem o direito de ser usuária. Ela vai ser traficante sempre. Isso se chama teoria do etiquetamento, que é a teoria que diz que o indivíduo, quando ele é alcançado pelo sistema penal, especialmente o prisional, ele recebe uma etiqueta que vai acompanhar ele pro resto da vida. E essa etiqueta vai fazer com que ele sempre seja prejudicado. Seja para obter um trabalho lícito, seja para poder frequentar determinados locais da sociedade, e seja para poder ser responsabilizado criminalmente. Porque, ao que tudo indica, uma pessoa que já foi responsabilizada por tráfico de drogas, já foi presa ou processada pelo crime de tráfico de drogas, não pode consumir.
porque ela vai ser sempre um traficante. É o que diz aí, quando fala que os antecedentes do agente são circunstâncias que são utilizadas para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal ou ao tráfico de drogas. Beleza, pessoal? Então essas eram as considerações que eu queria fazer sobre o artigo 28 e iniciar esse novo modelo de apresentação de aula, né, em que eu consigo interagir melhor com vocês, né? Então aqui está meu nome, Pedro Magalhães Gunning. Eu tenho um site, está ali à esquerda, pedromagunning.com, assim como também tenho um perfil, meu perfil nas redes sociais, em todas as redes sociais, é Pedro Magunning, tá? Então obrigado a todos pela audiência e até a próxima.